Salve família marota, sou eu aqui novamente, Coit5 aqui, certo? Então já vou pedir para você deixar o likezão e você também se inscrever no canal e comenta. Eu acho que uma coisa também muito importante, além de deixar o like, é você comentar. Quando você comenta qualquer coisa, ó, cheguei rápido, cheguei primeiro e tudo mais, esse vídeo, a plataforma que ele vai entender que é importante, vai pegar esse vídeo e vai jogar para cima e vai apresentar para mais gente, certo? E aqui a gente vai estar falando 5 coisas que eu aprendi jogando futebol. Ou futebol, futsal, ou futset, tá? Mas 5 coisas que eu aprendi jogando futebol, beleza? E quem sabe não, você já passou por isso, ou se não, você vai passar. Então, pega esse videozinho aqui, tá bom? E vamos lá, família, sem muita enrolação. A primeira coisa que eu aprendi no futebol, no esporte em geral, é a competição. Sim, gente. Logo muito cedo, eu falo aí que desde da minha terceira série aí, eu era pequenininho, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, eu aprendi essa questão de competitividade, certo? Que por um lado isso é muito bom, isso é muito importante porque isso de certo modo nos motiva, né? A gente criar esses primeiros sensos tipo assim, pô, tem que dar o meu melhor, eu tenho que mostrar que eu cheguei aqui, mas ao mesmo tempo também é uma pressão bastante absurda se você não souber lidar com isso. Porque às vezes você não é o camisa 10 da sala, às vezes você só é um cara ali que tem uma vontade de jogar, ou às vezes você até já tem uma certa idade, mas quer mostrar mais, você quer ser mais competitivo, mas isso aí, dependendo do local onde é que você tiver, com as pessoas que você tiver e do time que você tiver, isso pode ser muito cruel. Então essa é a primeira lição, a competitividade. E relacionado a isso, a competitividade, o segundo entra o que, família? Entra o seu foco, certo? O futebol, eu falo assim porque desde muito pequeno assim eu comecei a treinar, eu falei, poxa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero pra minha vida. E aí quando eu fiz meus 13 anos aproximadamente foi onde eu decidi me dedicar 100%. E o que acontece? Esse foco, ele é uma parada assim que tipo, ele me ajudou muito nessa questão de ser concentrado, sabe? De eu querer realizar os meus objetivos. Então, tipo assim, mano, coisa besta que acontecia na época. Eu quero ser o melhor da sala. Pum. Cheguei a ser o melhor da sala. Agora eu quero ser o melhor do pessoal da tarde. Estudava à tarde, né? Então, pum. Agora que eu sou o melhor da tarde, eu quero ser o melhor da escola. E essa é a questão do foco, que foi umas coisas que eu aprendi muito, entendeu? Então, junto com essa competitividade, eu também tive que ter muito foco para saber o que eu queria e pagar o preço. Então, foram duas coisas assim que caminhou comigo muito, certo? O terceiro que eu vou colocar aqui é as amizades, né? Eu coloco esse ponto aqui porque o futebol, né? E eu acho que isso é em todo esporte em geral. São as amizades que você faz, né? Você acaba dependendo do local, com as pessoas que você tá, você faz uma amizade ali que eu falo por mim. Meu, já tem amigo meu que, mano, já é mais de 20 anos que eu conheço, troco ideia e sabe? Jogo junto e às vezes o cara até já parou de jogar, mas eu tenho essa amizade já de muito tempo, sabe? Então, o futebol ele me ensinou a mostrar esse valor, sabe? Da amizade. Porque a competição em si é uma parada muito foda, porque quando você tá numa situação que seu time tá perdendo, ali eu falo pra você que é onde você tem que confiar muito nos seus companheiros, sabe? No momento, de repente, de ele confiar em tocar uma bola pra você, de ele tentar decidir, de você querer decidir uma jogada. Então ali, num momento desse, numa competição, de repente, de mata-mata, esse laço, ele é muito, mano, ele é muito forçado. E dependendo da situação, eu falo pra vocês, cara, vocês saem dali, até mesmo que já aconteceu de você nem ganhar a competição, e também já acontecer também de você ganhar, você sai dali com o irmão pra vida sua inteira, entendeu? Só uma amizade que você vai levar pro resto da sua vida, e às vezes vai passar anos, e você vai falar assim, caralho, irmão, você lembra daquela vez que nós jogou tal, e sabe, vira uma resenha ali na hora, e vira uma parada muito gostosa. Então acho que essa parada de amizade, né, essa irmandade, cara, é uma coisa que você leva pra vida inteira, e foi uma das coisas que eu aprendi jogando futebol. O quarto, família, como nem tudo é flores, eu posso falar aí que são as injustiças também, certo? Futebol, ele acaba sendo muito injusto muitas das vezes, entendeu? Infelizmente algo natural e normal que acaba acontecendo, né? Para mais ou para menos, mas acaba acontecendo. Ah, Coit, me dê exemplos aqui. Claro que eu dou exemplos. Isso tanto no profissional quanto também no amador, no varziano, certo? Que é o quê? Às vezes você chega num local e às vezes você não é bem recebido. Ou muitas das vezes já tem certos grupos pré-estabelecidos ali. E por conta disso, às vezes você acaba sendo injustiçado.
às vezes você acaba sendo queimado, às vezes você acaba sendo jogado de canto, de escanteio, entendeu? E muitas das vezes até desmerecido e desrespeitado. Sim, isso acaba acontecendo, infelizmente, muito. Principalmente no futebol profissional, né? E quando eu falo pro futebol profissional, eu também coloco futsal, eu coloco, né, nesse cenário todo. Dentre hoje as 3 modalidades, pelo menos de todas que eu já joguei, a que eu achei ainda mais tranquila, pelo menos até hoje, é o futsal, né? Eu não sei se porque o cenário ainda não é tão forte, não é tão estruturado, mas por conta da 15 agora que tá começando a chegar, mas é onde o pessoal, eles acabam sendo bem família, sabe? Onde todo mundo conhece todo mundo, tem uma resenha ou outra que é normal, mas eu não vejo ser tão assim, panelado, sabe? Tão fechado. Igual tipo futebol de campo e futsal. Porque muitas das vezes acaba acontecendo de você chega num time e aquele time ali já tem um quarteto, já tem um grupo, já tem um elenco fechado. Isso eu falo no profissional e na várzea, tá? E muitas das vezes, se o capitão ou estrelinha, alguém não gostar, não for com a sua cara, irmão, você acaba rodando. Você acaba sendo queimado, você acaba sendo desmerecido. Muitas das vezes você acaba até sendo jogado para reserva, que já aconteceu e acaba acontecendo. Se você nunca foi reserva, irmão, você pode ter certeza que uma hora você vai ser e você vai entender. Só que uma coisa é você se reserva de um time unido, um time bom, onde você sabe que você tem o seu papel e seu espaço ali, a qualquer hora você pode brilhar e ajudar a sua equipe, e eles estão contando com você. Agora num outro time ali que os caras te deixam ali como apenas opção. Você tá ali apenas para completar o banco, apenas para ser descanso de um outro cidadão lá, que isso acaba acontecendo infelizmente, e às vezes por conta disso, por você não se sentir tão bem no cenário, isso acaba até prejudicando o seu psicológico, o seu futebol, então isso é complicado, né? Então a quarta seria isso, né? É essa panela, né? Essa injustiça que acaba tendo, beleza? E agora vamos para o quinto e último, né? Que também foi um ponto que eu aprendi muito com o futebol, que é o quê? O gosto da vitória. Como assim, Coit, o gosto da vitória? Entenda bem, gente, isso aí, o futebol, ele é uma das coisas que ele acaba nos proporcionando, certo? E ele tem tanto para bem quanto para mal, mas você vai entender. Esse gosto da vitória é quando o time ele atinge o ápice, né? Qual que é o ápice de uma competição? É você ser campeão. E quando você acaba sendo campeão, com o elenco que você tá ali, com o grupo, com toda a campanha que você constrói em uma competição, cara, não tem algo ou melhor ou mais prazeroso quando o seu time chega numa final e vocês conseguem ser campeão, cara. Eu acho que esse ponto, ele é um misto de vários sentimentos, de coisas muito boas, né? Então, ao mesmo tempo que é um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de uma meta batida, de um desafio superado, uma nova conquista, né, desbloqueada ali. Ele também traz pontos muito positivos, que é o quê? Você acaba até juntando com aquele terceiro ponto, né, que é a questão da amizade, né, da irmandade. Você acaba criando um vínculo muito mais forte e muito mais poderoso com seus companheiros que tá ali, porque vocês passaram por todos os processos até chegar no ápice maior de um campeonato e vocês conseguirem conquistar o seu objetivo. Vocês proporcionaram e mostraram que vocês foram os melhores daquela competição. Então eu acho que para nós que é atleta, para nós que é jogador, não existe prêmio ou troféu melhor do que o gosto da vitória, né? O gosto da conquista. E mediante isso te traz ainda muitos pontos que ao mesmo tempo você pode produzir mais, que você atingiu aquela meta, mas aí é onde a sua régua acaba aumentando um pouco mais e você é obrigado a ter que jogar naquele mesmo nível para mais. Então é também uma jornada que é meio que sem fim, né? Porque às vezes você vai ser campeão um ano, você vai querer ser campeão no segundo, no terceiro, no quarto, filho. É igual o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Todo ano vai querer uma bola de ouro, entende? Então isso é muito bom. Que também, se caso já aconteceu para vocês aí que tá me assistindo, ser vício também é uma coisa dolorida, né? Porque você fica com aquele sentimento que, tipo assim, mano, é o sabor da vitória. E aí, de repente, você vai numa competição e você não sai vitorioso. Então, aquela sensação, você fica querendo cada vez mais, entende? Então, é uma coisa que você vai se cobrar, que numa fase de grupo você já vai dar a vida. E se você tiver companheiros aptos e propícios com o mesmo pensamento, o mesmo propósito que você, a tendência, cara, é só você juntar e você subir até o topo, entendeu? Então, esse sabor da vitória, cara, é algo surreal, eu vou falar pra vocês. É uma sensação, assim, que eu falo por mim, que teve até uma experiência que acabou acontecendo. Eu falo que esse foi um dos melhores títulos da minha vida. Foi o do Joga e Joga, vocês devem saber, ou não sei, né? Que é um time que a gente fez de influenciadores, mas são influenciadores que a gente grava vídeo, mas a gente joga o verdadeiro futsal, a gente joga o competitivo. E o primeiro campeonato que a gente entrou
a gente chegou na final e a gente ainda foi campeão, sabe? E eu ainda fiz o gol do título, né? Nós ganhamos de 1-0, cara, e eu falo pra você que a sensação de dever cumprido, de você ter tido esse gosto da vitória, cara, é sensacional. Foi uma coisa assim que meu corpo ficou leve quase que umas 2 semanas, sabe? E é uma coisa que fica registrada pra história, né? Então hoje mesmo, digamos que passou, sei lá, 6, 7 meses, é uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, entendeu? Então esse sabor da vitória, cara, é um QI aí, é um saborzinho especial, certo? Então foram 5 coisas que eu aprendi, né, no futebol. Então só recapitulando, é isso, né? É a questão da competitividade, e isso me ajudou muito cedo a entender como que o jogo funciona, certo? O segundo foi o foco, que se eu quiser ser mais competitivo, eu teria que ser mais focado. O terceiro é a amizade, irmandade, a família, que a gente acaba criando e fazendo bons amigos e, sabe, bons irmãos ao longo dessa jornada, né? O quarto, que, como eu falei pra vocês, não é um mar de rosas, que é, infelizmente, a panela, né? Essas injustiças que acaba tendo, né, no futebol, não só profissional, mas também no várzea também, que acaba acontecendo. Mas também são experiências que você acaba tendo que passar. E o quinto é o sabor da vitória, porque cada vez que você vence, mais você quer chegar e mais você vai se cobrar. Então é uma régua sem fim, mas sempre pra cima, né? E é algo que eu acho que é bem positivo se você tiver controle emocional, né? E mental também pra competir, tá bom? Então, família, deixa o likezão, gostou desse vídeo aqui? Quero estar trazendo pra vocês vídeos assim, nesse naipe, nesse modelo. Vou estar falando de tudo, sobre tudo, certo? Então comenta, deixa o likezão e é nóis!